Aí pessoal, vamos falar então nesse vídeo qual é o melhor tipo de projeto que o iniciante deve se propor a montar, né? Existe um artigo, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, que se chama O Aquário Essencial. Eu escrevi ele, se eu não me engano, no ano passado, que ele é como se fosse um lastro, vamos dizer assim. A pessoa está perdida, às vezes as pessoas se perdem no hobby, está sempre com problema, o aquário não vai para frente, o aquário está sempre cheio de problemas com alga ou planta que não dá certo. Para onde ele corre? Qual é a referência, o marco zero desse aquarista? Ou qual é o marco zero dos iniciantes, dos principiantes, para quem vai adquirir experiência? Qual é a melhor maneira de adquirir experiência? Bom, esse é o Aquário Essencial. Eu propus esse Aquário Essencial em aula, lá na Aquabase, num dos cursos que eu fiz no ano passado, se eu não me engano foi no ano passado. E o que é o Aquário Essencial? O Aquário Essencial é a menor fração de um aquário plantado possível, simplificado ao máximo. Qual é a menor célula do aquário plantado? Qual é o menor fractal do aquário plantado? Se eu puder reduzir um aquário plantado ao mínimo necessário, a substância dele, a essência dele, como que eu conseguiria montar um aquário desse? É disso que trata o artigo, convido vocês a lerem, porque ajudou muita gente esse artigo, ajudou muita gente que estava um pouco perdida, não sabia exatamente como montar um aquário, como tocar o projeto depois que já partiu, como investir num aquário em sentido de tamanho. Tinha muita gente que, a maioria das pessoas, elas entram no aquário plantado, elas começam a comprar as coisas baseado no que elas querem. Mas baseado no que você quer, muitas vezes não é aquilo que você pode. E não é muitas vezes aquilo que você é capaz de fazer. Cara, isso é muito importante para o aquário plantado. O aquário plantado, ele é um projeto complexo. E você vai lidar com muitas variáveis, né? Felizmente ou infelizmente, você vai lidar com muitas variáveis físicas, químicas e biológicas. Tem que entender um pouco de ciência, tem que entender um pouco de dinâmica biológica, um pouco de dinâmica química. Você não precisa ser um especialista, obviamente, ninguém espera isso de você, né? Existem pessoas que entendem mais a química, entendem mais de biologia, mas o aquarista médio, ele pode muito bem ter um aquário maravilhoso, lindo, funcional, eficiente, sem ter tanto conhecimento sobre essas coisas, mas ele tem uma boa noção sobre essas coisas. Precisa ter uma boa noção sobre essas coisas. Então vamos lá. O que eu proponho para o iniciante? Edu, você falou para mim lá dos 5 fundamentos, beleza. Qual é o melhor aquário que eu posso montar para eu começar, para eu ter o mínimo de problemas possível, para eu ter a maior probabilidade de sucesso e eu consiga aprender muito com esse aquário ao mesmo tempo? Então vamos lá. Vamos começar pelo tamanho do aquário. Aquários muito pequenos, pessoal, é um grande problema. Aquário muito pequeno, eu diria assim, menor do que uns 60 centímetros de comprimento. Para quem não sabe, os aquários no aquário plantado, ele tem um padrão, né? Nós temos o padrão 45P, esse P é padrão, 45 de comprimento, que ele vai ser um 45 por 30 por 30, ou 45, 25, ou 45, 25, 30, varia um pouco as larguras e as alturas. Mas a gente tem o padrão 45, nós temos o padrão 60, o padrão 90, o padrão 120, o padrão 1,5 m, o padrão 1,80 m. E aí assim por diante, né? Normalmente não se passa de 1,5 m, o aquário fica muito grande. Mas cuidado com aquários muito pequenos. É melhor, o ideal para o iniciante é um aquário de 60. O aquário de 60, ele não é tão caro, ele é mais em conta, ele é mais justo o preço dele. Você consegue investir numa boa luminária sem gastar demais, num bom filtro, você consegue comprar bastante substrato fértil para fazer uma excelente montagem dentro de um 60P. Você não gasta tanto com fertilização líquida e o cilindro de CO2 não é tão grande assim. Você consegue tocar um aquário de 60 com um cilindro de 2 kg numa boa, tranquilo. Você vai carregar ele a cada 2, 3 meses, depende da concentração que você põe no seu aquário. E o projeto, ele não é tão caro quando você vai plantar ele muito densamente. Você não vai ter que comprar 30 vasos de planta, 40, 50 vasinhos de planta, que num 120, muitas vezes é isso que você vai ter que ter. Às vezes é muito mais do que isso. Então o 60P, galera, eu acho que é o ideal para o iniciante. 60P é o ideal, é um tamanho excelente para você brincar
Se der errado, é fácil de você desmontar e começar de novo. Não dá tanto trabalho de manutenção, você consegue fazer a manutenção dele bem de boa, assim, bem tranquilo, não toma muito seu tempo. Então, 60p, galera, é o ideal, show de bola. Acima do 60p tem um 90, que é esse que está do meu lado aqui. O meu aqui é um 90p, ele é um 90 por 45 de largura por 50 de altura, dá 180 litros mais ou menos. O 60p ele vai ter mais ou menos uns 50, 55 litros. O 90p também dá para o iniciante, mas já começa a ficar um pouco mais caro. Uma luminária para um 90p ele já pesa um pouco mais no bolso. Muitas vezes você vai precisar de 2 filtros em série, um só começa a ficar um pouco deficiente a filtragem do aquário. Você vai precisar de comprar bastante substrato fértil, 3, 4, às vezes 5 sacos de substrato fértil para você subir os níveis. Depende muito da montagem que você vai montar, tá? Mas se você for subir muitos níveis, você vai usar muito substrato fértil. Você vai ter que comprar muita planta para partir um aquário desse. E um cilindro para um 90p eu uso aqui de 6 kg. Mas pode usar um cilindro de 4 kg também que vai atender. Um de 6 kg aqui, eu acho que eu encho ele a cada 4 ou 5 ou 6 meses mais ou menos. Eu coloco bastante. Eu coloco uma concentração aqui de 60 ppm de CO2. E ele dura isso aí, uns 5 meses mais ou menos ele dura. Então, excelente. Se você pegar um aquário, um cilindro de 4 kg, ele vai durar aí uns 4 meses ou 3 meses. Dá também. Agora, um cilindro de 2 kg para um aquário desse, você vai ter que carregar ele todo mês. Todo mês, indo lá na extintora para fazer a recarga do seu CO2. Então, começa a pesar um pouco mais, é mais equipamento, tá? Então, assim, pelo seu bolso, eu gosto de sugerir assim, vai ver uma luminária. Antes de você ver o tamanho do aquário dos seus sonhos, vai ver o preço da luminária para esse aquário. Se ela cabe no seu bolso, então beleza. Então você consegue investir no resto. Se a luminária pesou, o resto do aquário vai ser pesado para você também. Fertilização vai ser um pouco pesado para você também. Certo? Então vamos pelo tamanho do aquário. No máximo 90p para o iniciante e o ideal é os 60. Não vá para menos de 60. Qual é o grande problema dos menores que os 60? Muito menos volume de água. Com menos volume de água, os parâmetros oscilam muito mais. É mais difícil você manter o controle num aquário muito pequeno. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, as plantas podem crescer demais. Ele dá muito trabalho de poda. Então, às vezes você vai ter que podar esse aquário a cada uma semana, 10 dias, 2 semanas, podando esse aquário o tempo todo. O aquário se cansa mais rápido, as plantas não aguentam ficar rebrotando demais. Então é um aquário que vai ter uma vida mais curta se você não souber tocar a energia desse aquário. Às vezes em 6 meses o aquário não aguenta mais ser podado. Terceiro problema, a iluminação a 100% no aquário de 90, como esse aqui está em 100%. Esse aquário aqui está em 100% de iluminação. 100% de iluminação em 50 centímetros de altura, eu tenho um certo número em lux de iluminação chegando aqui embaixo. A iluminância, a densidade de luz chegando aqui embaixo, ela é determinada pela coluna d'água também, que vai dispersar essa luz. Mas a altura entre a superfície do aquário até a luminária, que é um pouco mais alto, né? 20 centímetros, 25, às vezes até mais alto. Aqui no meu caso eu estou usando uns 40 centímetros de altura em relação à superfície da água. Então a densidade de luz que chega aqui embaixo, ela é uma densidade tranquila, é ameno, por isso que eu uso aqui 100%. Agora, se você pegar um aquário de 45, pegar uma luminária em 100%, numa altura de 30 centímetros, mais uns 10 centímetros de altura da superfície até a luminária, cara, a densidade de luz que chega embaixo desse aquário é imensa. E aí a planta vai crescer deficiente assim, ela vai crescer sofrendo com excesso de iluminação, ela pode sofrer fotoinibição ou fotodano, e aí você vai achar que esse problema é da fertilização, e não é da fertilização, é um problema de excesso de luz. Você vai ver planta queimando, planta melando, planta manchando. É difícil acertar a fertilização num aquário pequenininho, esse é o quarto problema, porque qualquer dose extra que você coloca, você já inibe a absorção de um outro nutriente que concorre com a planta pelo sítio de absorção. Então é fácil você pesar a mão num aquário da fertilização líquida, num aquário muito pequeno, e aí traz um monte de problemas. É um aquário que muda muito rápido, então se você vacila numa semana que você fertilizou a menos, ou errou a dose, ou a água da rua veio ruim, aí você encheu esse aquário pequeno com a água da rua ruim,
enche de alga o seu aquário, grande de um problema. Quinto problema, se morrer um peixe dentro de um aquário de 45p, cara, pode ser um neon, vai dar problema. Agora, se morre um neon aqui nesse aquário, não dá nada. Ele se dissolve aqui e as plantas absorvem a matéria orgânica que ele emitir para o aquário, né? Então, não vão para aquário pequeno. Aquário grande demais, você tem o problema de um custo muito elevado e também um problema de muita manutenção. Cara, se você pegar um 120p, você vai gastar umas, depende do projeto, umas 3 horas por manutenção. Se você fizer 2 manutenções na semana, você vai perder muito tempo, tá? Então é muito trabalhoso, muito oneroso. Então, em relação ao tamanho do aquário, isso já acho que ficou bem claro, né? Em relação ao tipo de projeto, galera, cuidado com a armadilha do low-tech. As pessoas falam, vou começar de boa, vou começar numa boa, eu vou começar no low-tech. Aí ele compra uma luminária que não é tão nutritiva assim para fotossíntese, ele coloca um filtro pequeno, então ele coloca um hang-on num aquário que é grande demais para esse filtro, não tem volume de mídia filtrante, não tem volume de nitrificação para esse aquário. Ele coloca, muitas vezes, não quer colocar substrato fértil, ele mistura substrato fértil com inerte, planta por cima, às vezes ele nem coloca substrato fértil, só enche de areia. E aí ele também não coloca CO2, ele fala, eu vou começar de boa, com plantinhas mais fáceis, mas galera, não dá certo. É um cemitério de malandro essa história de low-tech, sabe? Tem que saber trabalhar com low-tech. Se você quer entrar para o aquário plantado, se você quer se aventurar com plantas exigentes, com plantas mais bonitas, com plantas mais produtivas e lidar com menos problemas, não vai no low-tech. Vai para o aquário essencial. Vocês vão entender muito bem isso quando vocês lerem o artigo. O aquário essencial, a mínima porção essencial de um aquário plantado não é o low-tech. É um aquário extremamente bem plantado, bem denso, com uma certa dose de iluminação para dar ritmo para o aquário. É mais fácil você se manter equilibrado numa bicicleta em velocidade, em movimento, do que uma bicicleta parada andando muito devagar. Essa é uma analogia perfeita com um aquário low-tech que anda muito devagar, as coisas demoram muito para acontecer e quando o problema vem demora muito para ele reverter, para você ver um avanço, do que um aquário que é mais ágil, que tem mais metabolismo, é mais fácil de você manobrar. Né? É mais fácil você manobrar um exército de automóveis, de pessoas montadas a cavalo, do que um exército de pessoas a pé. Demora muito para você fazer o comboio dar a volta. Então, o aquário essencial é um aquário mais ágil, é um aquário mais ávido, metabolicamente falando, mais consumidor. E você vai ter que ter iluminação de qualidade, substrato de qualidade, fertilização de qualidade, vai ter que ter CO2, vai ter que ter filtragem. E aí é mais fácil de você contornar os problemas, certo? Beleza, compreendi essa questão, não vou mais para o low-tech, eu vou para um aquário essencial. Dentro do aquário essencial a gente ainda tem 2 tipos, 2 maneiras de a gente montar esse aquário. Um aquário de troncos, que é um metabolismo mais baixo, um metabolismo mais lento, é um aquário um pouco mais lento, mas ele não é o low-tech, que isso ainda fique claro. O que vocês acham desse aquário aqui? Vocês acham que esse aquário aqui é um low-tech? Não, é um aquário produtivo. Mas as plantas que tem nesse aquário são plantas de baixa demanda. Só tem aqui Bolbites, só tem Cryptocoryne, Eleucarias que eu plantei agora, tá com substrato aqui embaixo porque eu plantei Eleucarias, tem umas pequenininhas aqui, ó. Que vai demorar sei lá quantos séculos para encher aí embaixo. Tem muita núbia, tem um pouquinho de bucefalandra e musgo. Qual é o consumo desse aquário? Pô, é um consumo baixo se esse aquário fosse plantado só com rotalas, linófilas e ludivídeas, por exemplo. Só que é um aquário que ele está sendo tocado a 100% de iluminação, então ele tem consumo. Isso aqui não pode ser um low-tech. Se eu tirar o CO2 disso aqui, ele desmorona, cara. Se eu tirar a fertilização líquida disso aqui, ele desmorona. Se eu tirar esse substrato fértil de onde as criptocoríneas estão plantadas, o aquário desmorona. Se eu colocar uma iluminação de uma qualidade inferior aqui, esse aquário vai desmoronar também. Então esse aquário não é um low-tech, mas ele é um aquário de baixa demanda. Baixa demanda em relação a outros tipos de aquário. Então você vai escolher se você vai montar esse tipo de aquário ou se você vai montar um aquário de alto ritmo, de alto metabolismo. Então normalmente não é um aquário de troncos, normalmente é um aquário de rochas. Então aí você vai colocar muita planta de haste, então você vai ter um aquário que você vai ter muito trabalho de podar, fazer forma nas moitas. Normalmente é um aquário que tem carpete,
Você vai colocar lá ou Caletricoides cuba, você vai colocar calitriche, você vai colocar plantas mais exigentes como Staurogine, você vai colocar plantas de repente vermelhas se você quiser. Então, são aquários mais exigentes. Aí vai muito da opinião de cada um, vai muito do gosto de cada um, do estilo de aquarismo que você vai desenvolver. Eu, particularmente, gosto mais de aquários mais lentos. Isso é uma preferência minha. Eu acho mais fácil para mim. Eu não é que eu não me dou muito bem com aquários de alto ritmo, é que eu montei muito mais vezes aquários assim do que aquários de alto ritmo. Então, eu tenho um pouco mais de dificuldade com aquário de alto ritmo, porque ele me cobra muito mais trabalho de manutenção e eu não dou tanta manutenção assim para o aquário, sabe? Então é uma questão de hábito, a gente adquire um hábito, adquire um costume, né? Se você for para um aquário essencial do tipo Brazilian Style, que é tipicamente a assinatura de um aquário de alto rendimento, um aquário de alto ritmo, ou um holandês, por exemplo, cara, o holandês é um aquário excelente para você aprender a trabalhar com aquário plantado. O holandês é uma escola para o aquarista. Eu nunca fiz holandês, mas pode ser que um dia eu monte, sabe? Eu gostaria dessa experiência um dia na minha vida. Tem gente que adora os holandeses. Cara, aquaristas de holandês são excelentes aquaristas. Os caras são bons de olho para detectar problemas. Então, você vai decidir, tá? Se você vai para um aquário mais lento ou se você vai para um aquário mais forte. Não consigo opinar para você qual é o melhor dentre esses dois. Tá? É uma preferência minha, é esse tipo de aquário aqui. Mas pode ser que você se dê muito melhor num aquário com ritmo mais acelerado. Ele traz mais prazer para o aquarista, isso é importante também de ressaltar. O aquário com mais ritmo, ele é mais dinâmico, ele muda mais rápido. Então ele traz um pouco mais de prazer para o aquarista. Ele vai podar mais vezes, ele pode trocar de planta se ele quiser. Ele vai ver o aquário crescer mais rápido, ele vai ver o aquário mudar de cor. Então, vá lá, você pode se aventurar por esse tipo de aquário também, né? Então, galera, eu acho que ficou claro, né, esse ponto. Que tipo de projeto você tem que montar se você for um iniciante, assim? Não, você tem que montar, não. Isso aqui não é uma prescrição, é uma sugestão, é uma recomendação. Então, vão lá, leiam o artigo do Aquário Essencial. Isso vai abrir a mente de vocês de uma maneira muito sadia para o hobby, sabe? Vai mitigar muitos erros, muito desperdício de dinheiro, muito desperdício de energia, muito desperdício de tempo. Então vai direto ali onde você pode aprender mais rápido, com menos problemas, de forma que quando os problemas cheguem até você, você já esteja mais preparado para lidar com eles, tá certo? Então, galera, a gente está saindo assim agora daqueles vídeos mais para os iniciantes. Agora, a partir desse momento, saindo do aquário essencial, a gente já começa a ir para o aquarismo mais avançado. Vamos começar a falar de testes, de parâmetros. A gente vai começar a falar de relações de um parâmetro com o outro, como isso afeta o CO2, o pH, o KH, o GH, e finalmente a gente chega na fertilização também. Beleza? Valeu, galera, um abraço!